E guys, mais um dia, menos um dia, novamente aí, fazendo mais um videozinho e trazendo aqui pra vocês. Tamo together. Faz um tempo que eu tô sumido, mas estamos de volta. Recentemente aí aconteceu um fator que vai me deixar uns dias em casa, então vou ter um tempo aí pra poder ver como é que fica referente aí a alguns vídeos novos, beleza? Literalmente o juntar o útil ao agradável, já que tem que ficar de molho mesmo em recuperação. Ver se desenrola uns videozinhos aí, se aprimora um pouco mais. Talvez até as minhas edições e assim por diante. Por aqui agora vamos fazer um reactzinho de leve. Referente aqui ao Frankie. It's Frankie. O mano que tá sendo muito, mas muito visado aí no YouTube atualmente. Que é, na verdade, diz ele ser um ex-integrante do Papa Charlie Charlie. Papa Charlie Charlie. E o mano tá aí na internet aí, tá rasgando os verbos. Beleza? Vamos ver um pouco aqui sobre um dos cortes aqui do Fala Glauber. Fala Glauber, um dos canais aí que eu acompanho para me atualizar um pouco mais aí sobre ideais e etc. E até mesmo coisas que estão acontecendo na atualidade na parte aí de segurança pública. Porque é importante, né? É muito importante e nesse canal é um dos canais aí onde é dado voz para os guerreiros aí que costumam fazer a prática da segurança pública aí. Minha, sua e de todos nós, num geral. Então vambora. Aqui, na verdade, o Glauber ele tá trocando um QSO juntamente com o comandante. Comando aí, o coronel de uma das polícias aí mais temidas aqui de São Paulo, que é a Rota. E aí, uma leve introdução claramente é que o Frank ultimamente tem falado bastante aí sobre a questão do Nantes, né? Um integrante aí, eu não tenho certeza se atualmente ele ainda está ativo na Rota, mas até então, até onde eu sei aí, estava ou ainda está atuando aí em uma das equipes de Rota pelas ruas. Positivo? E é isso aí, pessoal. O Frank tem falado bastante sobre o mesmo aí. Que ele é um dos cotados aí a, de fato, ser um policial honrado e assim por diante. E em contrapartida, ele ataca bastante o da Cunha. Da Cunha que por muito tempo ficou aí muito visado na internet e assim por diante. E tido como um bom moço por um grande intervalo de tempo aí. Ele foi muito falado como um bom moço. E ultimamente tem se revelado aí bastante informações sobre o mesmo controversas. Bom, avaliemos aí a fala dos guerreiros. Quando o Frank surge na internet falando sobre a vivência infeliz dele dentro do crime, né? Que de fato é uma vivência triste, né? A gente gostaria que não fosse uma realidade. Mas quando ele mostra um arrependimento, quando ele mostra uma exaltação ao trabalho da polícia, a importância de combater a facção criminosa, eu vejo isso com muita alegria, porque de fato é um movimento assim que pode trazer muitos frutos positivos, eu acredito nisso, da mesma forma que tem o meu trabalho, eu vejo dessa forma o Frank, né? Acabei fazendo uma introdução aqui, já botando como um valor do que eu penso, mas eu queria te ouvir e saber o quanto você está acompanhando isso. Você é de São Paulo, 33 anos de polícia em São Paulo, coronel de polícia, conhece a realidade de São Paulo, conhece a realidade do PCC, o crime. Você viu os vídeos do Frank? Você
conhece? Até onde você viu? E o que você pensa sobre ele? 33 anos de polícia, é louco. O cara, pra poder aguentar 33 anos de polícia, o cara tem que ser fera mesmo, viu, velho? Em 33 anos, as mudanças que não ocorreram de lá pra cá, de quando ele começou até o que é atualmente. É doido. Você é doido. É embaçado. E o que ele fala bate com a tua experiência, por favor. Eu vi alguns vídeos dele, mais assim, alguns grupos policiais, né? Eu estou em alguns grupos policiais, e de vez em quando alguém põe um vídeo dele, põe um link, eu sempre assisto. Eu acho o seguinte, primeiro, eu fico contente de ver esse rapaz se afastar do crime, né? Isso é motivo de alegria, porque toda vez que alguém sai do crime, alguém procura se recuperar, eu acho que é um motivo de regozijo, é um motivo de alegria, porque o crime não é um mundo para ninguém, viu? É um mundo de ilusões, né? Porque muita gente vai pro crime achando que vai se dar bem, achando que vai ficar rico, e a gente sabe que a verdadeira realidade é que a pessoa no crime ela vai morrer ou vai acabar na cadeia. A triste realidade é essa. E a gente vê muita gente boa, às vezes, indo pro crime pela ilusão. Esse menino aí, eu ouvi, ele já estava fazendo alguns vídeos, eu falo menino porque ele é bem jovem, né? E ele fazendo alguns vídeos, inclusive exaltando a figura policial. Eu vi um vídeo que ele até fala do Nantes, né? Falando do Nantes, tá, com o cara de bigode, só pode ser o Nantes. No zoião azul, só pode ser o Nantes. O Nantes, é ele mesmo. É ele que eu acabei de falar da introdução aí, que é quem ele exalta, aonde ele usa o Nantes para exaltar e também como uma contrapartida quando ele fala referente ao da Cunha, né? Para ele, nitidamente ficou bem claro nas falas dele que o da Cunha é uma fraude total. E falando que o Nantes era sangue nos olhos e tal, e a realidade, né? Porque a gente vê muita gente, às vezes, mostrando um tipo que não é, ou fazendo o tipo. E o Nantes, que é meu amigo particular, o Nantes trabalhou diretamente comigo, dirigiu para mim quando era cabo. Então, o pai dele é meu amigo, o pai dele foi guarda, que nem meu pai, gosto muito do pai dele também. Então, eu conheço a realidade da vida do Nantes e de outros inúmeros policiais, não tô falando só dele, que são aquilo que eles pregam mesmo, não fica inventando tipo. Tem uns caras que inventam tipo. É o seguinte, meu irmão pagou. Infelizmente. A realidade é só o que eu sou. A pessoa gosta de mim, eu não gosto de mim, eu vou fazer o quê? Eu nasci assim, não vou mudar. E o Nantes e outros policiais também são. E eu vi o Frank, fazendo alguns vídeos do Nantes, falando da polícia, e ele fala uma realidade. Ele fala que a rota é temida, porque a rota chega chegando e sai saindo, velho. A rota não chega pra alisar ninguém, ela chega pra botar pra quebrar mesmo. E não fica tá dando comédia pra ladrão também, dando tapa em ladrão, zoando o ladrão, porque é fácil você zoar, que você tá com 4, 5 polícias, fica zoando o ladrão, fica dando tapa na cara do cara, se o cara tá algemado, isso é muito fácil. Eu acho isso uma sacanagem, uma covardia, porque se o cara tivesse no lugar do ladrão, ele não ia querer apanhar também. Então a gente trata todo mundo na moral. Se tiver que trocar tiro, nós vamos trocar tiro, mas se não é na moral, não tem escrache, entendeu? E ele fala isso. E eu achei muito interessante, sou obrigado a falar, a corajosa atitude dele. Porque ele se expõe assim de uma maneira absurda. Tanto que ele fala que cada hora ele tá no lugar. Eu não sei se ele tá no Brasil ou não, porque eu não sei da realidade desse rapaz. Mas ele se expõe e muito. Porque ele deve ter família, ele deve ser um cara conhecido. Ele fala que é do litoral, se eu não me engano, que ele é da região do litoral de São Paulo. Então... E aqui você vê que o coronel é um cara inteligente que ele logo ligou fatos, né, mano? Porque se esse cara, ele realmente era um cara do PCC e esse cara saiu e tá falando um monte de coisa dessa forma como ele faz, né? É complicado, porque de tudo que esse cara vem falando, um pouco que eu acompanhei, os caras tá lá dentro, né, mano? Os caras tá lá dentro pra achar ele, independente do lugar que ele tivesse escondido aqui no Brasil, eu duvido que seria difícil. Então, no mínimo, esse cara tá se escondendo em lugares e nem pelo Brasil não é. Eu acredito que seja algum lugar fora, porque se ele realmente tava indo pra Charlie e tudo que ele tá falando é verdade, como geralmente é o que mais tende a ser, cara, aqui no Brasil não ia durar muito não, cara. Mas não ia mesmo. Entendeu? Então... Ele deve ser um cara conhecido. E a realidade do mundo, Glauber, é o seguinte: se o cara é do crime, pra ele sair, ele vai pro saco.
Tanto que muita gente, por exemplo, o cara que se converte a uma igreja evangélica, o cara que é criminoso e se converte numa igreja evangélica, você não sabe o aperreio que essa pessoa passa. Porque os criminosos continuam indo atrás dele, exigindo que ele continue fazendo roubo, exigindo que ele continue no tráfico. Quando ele fala não, ele apanha, é zoado, quase mata um cara. Você imagina o cara na situação do Frank. Ele está se expondo assim absurdamente. Então eu temo pela vida dele, eu acho que ele faz muito bem em se cuidar e muito, porque ele é um alvo em potencial. Eu não tenho dúvida que se ele cair na mão do crime organizado, os caras vão zoar ele muito, vão fazer dele um exemplo. E é uma pena, porque antes que outros seguissem o exemplo dele, saísse no crime. Porque a vida honesta, por mais simples que ela seja, o cara pode ter uma casa, filho, ter neto no futuro como eu tenho hoje. Não tem que pague isso. Principalmente quando você está na minha idade, você vê seus netos, sua prole. Cara, é maravilhoso isso, entendeu? Poder ter uma vida, falar, pô, eu vivi, tenho minha casinha, tenho meu carrinho, tenho minha igreja. Eu não tenho que pagar isso. E, infelizmente, no crime, o cara pode estar muito bem hoje e morto amanhã ou na cadeia amanhã. Quer levar suas habilidades a um outro nível sem bagunçar sua rotina? Já tem alguma experiência em programação, mesmo que pequena? É isso aí, já ganhou dinheiro em cima de mim com pedir esse que AD. Deus abençoe esse rapaz, que faça com que ele possa se dar bem, prosperar e não voltar jamais para o crime, não se render novamente ao crime e que sirva de exemplo para outros criminosos pararem com o que estão fazendo. Nunca é tarde para se arrepender e para voltar. Eu acho que é sempre tempo de procurar viver em paz. A gente só vive uma vez, tem que procurar viver bem. Infelizmente, as pessoas que vão pro crime não vivem bem. É tudo uma ilusão. Tá de carro novo, cheio de anel de ouro, cheio de pulseira, um monte de mulher gostosa do lado e tal. Mas é tudo ilusão. Aquilo É complexo e, sei lá, meio embaçado essa linha de raciocínio em si, de falar que os caras não vivem bem. Porque os caras têm dinheiro de sobra, os caras enchem enche o lombo de cachaça quando quer, do tipo de droga que quer, até mesmo é sexo, e etc. Então, a questão, na verdade, é que os caras vivem uma vida em anos, né? Eu acho que os caras. Eu penso na linha de raciocínio que talvez os caras troquem a longevidade, né? E a conquista que se teria em toda essa longevidade, eles troquem por menos tempo e para conseguir essas coisas mais rápido, na verdade. Porque geralmente pessoas que se envolvem nessa questão de crime aí não costuma durar muito, né? A média de vida não costuma ser tão longa. Né? O cara tem que estar sempre ligado, porque a qualquer momento, qualquer um que ele pensa que seja amigo dele pode dar um sumiço nele. Então fica aquela questão em si. O cara vai, entra no mundo errado, vive o errado e assim por diante, mas consegue dinheiro muito rápido, consegue mulheres que giram em torno desse poder das coisas erradas ali com mais facilidade, vamos assim dizer. Então, tudo aquilo que uma pessoa coloca de meta para uma vida em si, até mesmo as condições que a pessoa vai tendo conforme ela vai crescendo, esses caras eles vivem tudo na euforia, tudo junto e misturado ao mesmo tempo, sabe? A gente traça, sei lá, conforme vai crescendo, conhecer pessoas, interagir com pessoas, ter experiências com pessoas, conhecer uma pessoa para casar, ter filho, etc, família e assim por diante, e para essas pessoas em si, e logicamente com tudo isso, conforme você vai crescendo, se estabilizando em todas as áreas, porque são várias áreas que você precisa, tanto a financeira, que no caso seria a profissional, para você conseguir um seu determinado patrimônio ou valor do seu ganha-pão de cada dia, como também aí na questão de relacionamento, né? De afetividade com pessoas e assim por diante. O que não é muito fácil também você viver pelo certo no mundo que a gente vive hoje em dia, onde o errado é tão certo, né? O errado é mais certo do que o certo no mundo que a gente vive. As pessoas certas, na grande maioria da parte no mundo que a gente vive hoje em dia, são tidas como erradas. É esquisito, é complexo. Tá cada dia mais difícil de saber o que é certo e saber o que é errado. E, não é fácil, não. Do meu ponto de vista, só tem um destino mesmo aí para poder você realmente saber se o que você faz é certo ou se o que você faz é errado, que é usar aquele livro preto bem famoso e antigo que aí, todos nós temos aí. Graças a Deus que ainda podemos cada um ter o seu aí, se assim o quiser.
que é a Bíblia, né? E espero que assim continue e não proíbam, como alguns países o fazem. Porque, do meu ponto de vista, a verdade está lá, né? Tudo acaba e amanhã depois ele pode estar arrebentado dentro de uma vala, entendeu? Então, eu, pela situação desse menino, desse rapaz, eu desejo sorte para ele. Espero que ele consiga sair dessa dificuldade que ele está passando e possa ter uma vida sossegada. Cara, interessante, tu falou muita coisa interessante aí. Eu vou começar pela parte do paratipo, né? Do policial, que ele tem que pagar de brabão, e ele tem que falar, e ele tem que dizer que matou e fez tudo isso. Naturalmente, nós estamos do lado da polícia. Quanto mais confronto policial ganhando, o ladrão morrendo, porque ele confrontou com a polícia, quanto mais melhor, né? É o cara que quis tirar a vida do policial, o policial não tá ali para morrer, ele tá ali para representar a sociedade, ele tá fardado, Sim. ele tá empoderado do Estado. Então, isso aí é o básico. Agora, a gente percebe também que tem uma resistência e muita gente na polícia com vaidade e o ego deixa, e a vaidade dele deixa o cara até cego, a ponto de fazer interpretações assim muito básicas, Exato. muito rasa, né? Então, quando a gente está falando do Frank, aqui ninguém está protegendo criminoso, Nem exaltando ninguém. nem exaltando ninguém. Aqui a gente está falando De ser humano, um homem de um como ser a gente. humano que errou e se arrependeu. Sim. E esse ser humano, ao se arrepender, ele encara uma missão de trazer luz para a sociedade do que a vida do crime. Porque se eu falar, o senhor falar, não tem o mesmo impacto para o jovem que está em casa ao ele ver um cara com tatuagem na cara, um cara imperfeito, igual nós, mas um cara que tem passagem pelo crime. E isso toca muito mais a sociedade, toca muito mais esse jovem para que ele não entre na vida do crime. E toca, de fato. O que ele fala é uma linha de raciocínio que tem 100% de razão, porque a gente percebe, dada a proporção de que tomou o conhecimento desse cara, né? Como ex-integrante aí do Papa Charlie. É complicado, cara. O bandido, no mundo que a gente vive, independente dele ser um ex, né, entre aspas, ex-bandido, tem muito mais voz no país aqui que a gente vive do que qualquer pessoa de bem, pô. Você tira daí, pô. A quantidade de policial, a quantidade de pessoas certas e assim por diante que não tem na internet tentando propagar o bem e tal. E, cara, é anos e anos que leva pra ter notoriedade, ser conhecido por alguém. E aí me chega um cara desse que do nada, o cara, eu sou ex-integrante, o que eu quero passar é que o negócio não é certo e tal, beleza. É uma visão que, pô, interessante pra todo mundo, que ele tá passando como não é fácil, como é errado a situação lá, como você fica com a sua cabeça por estar dentro daquela organização, daqueles atos errados e assim por diante, mas veja, em muito pouco tempo o cara ficou conhecido de uma forma que, meu, e quando é coisa certa, quando é coisa correta a se falar e tal, é uma demora, é muito difícil de alcançar as pessoas, é esquisito, cara, é esquisito. É esquisito como no nosso país existe uma. Nem sei se a palavra existe, mas a palavra que eu gosto de usar é bandidolatria. É uma bandidolatria muito louca que existe no nosso país que não é fácil pra gente que gosta de correr pelo certo, que a gente que gosta de chegar em casa e deitar nossa cabeça no travesseiro e dormir sem ficar maquinando que, não, graças a Deus não passei a perna em ninguém, graças a Deus eu tô certinho. Cara, quando você vê tanta gente fazendo errado e os atos não terem ali, você não vê de imediato as consequências daqueles atos, ou muitas das vezes você passar um tempo com uma pessoa e não ver as consequências daqueles atos que a pessoa veio cometer, e você que tá ali tentando pelo certo, que não é fácil, que é bem difícil também, não dá fruto como o fruto da coisa errada que a outra pessoa fez, nossa, é complicado, não é fácil não, é difícil. A gente se sente desmotivado por estar todo dia lutando, se policiando para fazer o correto.
Enquanto as pessoas fazendo o errado estão tendo mais vantagens ali, pelo menos momentaneamente, vamos assim dizer. É complicado. A gente tem que se apegar bastante aí ao nosso Criador e acreditar com fé de que independente dos frutos da gente estar correndo pelo certo aqui não virem agora, um dia vão vir e grande vai ser o galardão que a gente vai receber por continuar firme aí na porta estreita, cara. Então, e não só eu, pelo que eu ouvi da tua opinião, tá muito parecido com o que eu penso, eu acho que outros policiais deveriam enxergar dessa forma, e não pagar de tipo, falar, não, o cara é um fanfarrão e ladrão, e polícia não se mistura com ladrão. Bom, eu trabalho no Presídio Federal, nunca tive problema de conversar com o preso, de olhar na Exatamente. cara do preso, e não é honra nenhuma esculachar o preso porque ele tá preso, né? Da mesma forma que você falou, não é honra nenhuma, 4 caras de rota, esculachar o cara porque tá em 4. Exatamente. Então, assim, Eu queria mudar de carreira e garantir o meu lugar no mercado também. E por isso, a minha escolha foi a EBA. quem não enxergar que quanto menos um na vida do crime melhor, se o cara tá trazendo informações, essas informações são valiosas, os informantes Sim. da polícia, em grande maioria, é o próprio criminoso, é o X9, é o cara no presídio, é o cara na biqueira, Sim. na favela. E o Frank não só tá fazendo isso na internet, como ele tá conscientizando quem tá em E casa. ele está prestando um serviço para a segurança. A partir do momento que ele se põe contra o crime, dizendo que o crime não compensa, mostrando para os jovens que é um caminho errado e falando bem da polícia, não tem por que o policial desvalorizá-lo. Ao contrário, eu concordo quando você fala que bandido e polícia não se mistura. É um absurdo o polícia sair de serviço e beber cachaça em boteco cheio de ladrão. Tá errado. Vai morrer. Vai tomar tiro. É errado o cara sair e pegar a mulher na favela que é a mulher de ladrão. Entendeu? Além de talarico, tá pedindo pra ter problema. Então, é o que você falou, tem muita gente que quer se autoafirmar, falando. É incrível isso, né? A pessoa ele não tem história, como ele quer se autoafirmar, ele fala mal de você. Ele não tem uma história pra contar, não tem uma ocorrência. Ou então, você que eu te falo, você incomoda muita gente pelo seu brilho. Então as pessoas, ao invés de tentar brilhar como você, elas querem apagar o seu brilho. Eu sofro muito disso. Na PM, quando eu era comandante da rota, quando eu comandei o 7º, eu fui acusado de cada absurdo, cara. Porque, não, esse cara aí, ele deve... Quando eu tive atentado na porta da minha casa, Glauber, teve gente... É isso, até retificando, na verdade, ele foi o comandante. Ele não está comandando atualmente. Ele foi o comandante. Não me recordo muito bem quem é o atual. Mas enfim, não faz muito tempo que ele comandou, não. Gente falando que eu simulei o atentado. Ah, será que esse cara não está envolvido com o crime também? Os caras tentaram matá-lo? Quem fala isso? O próprio polícia. Então, velho, a gente não precisa de inimigo, a gente fala mal da gente mesmo. E quem faz isso é porque não tem o seu brilho, não tem história pra te contar. Que nem esse rapaz que tá nessa situação, teoricamente um ex-criminoso que tá tentando se regenerar, nós temos que dar um apoio pra esse cara. Nós temos que levantar esse cara, dar a mão pra ele e falar, cara, meu irmão, sai fora daí, vem comigo, fica comigo, vem pro meu lado. E não empurrar o cara pro lado de lá. Entendeu? Agora, isso tudo é falta de maturidade de muita gente que até pela pouca idade às vezes comete esse absurdo. Creio que vai mudar um dia, entendeu? Talvez seja falta de maturidade. E outras pessoas é falta de caráter, porque o cara, ele não tem o que... Assim, um dia muda, tudo muda. Afinal, como é a polícia atualmente aí? Branda, porque... Sei lá, tal dos direitos humanos, né? Que do meu ponto de vista é apenas direito dos bandidos. É embaçado, não é fácil. Logo, tudo muda, tudo se adapta. Tudo é adaptável. Tudo e todos. fazer, não é um policial de verdade, ele se escuda. Ele quer mostrar uma coisa que ele não é, e nesse querer mostrar, ele fica com essa roupance, com essa arrogância, porque polícia não precisa ser arrogante. Polícia tem que ser humilde, polícia tem que saber chegar e saber sair. O Gilson Lopes, que era meu major, que era nosso major na rota quando eu era tenente, ele falava, rapaziada, polícia tem que chegar que nem um gatinho na ocorrência. Só que tem que sair que nem um leão. Se ele chegar que nem um leão e sair que nem um gatinho, ficou ruim. Você entendeu? Então aquele negócio do cara chega gritando, dando tapa na orelha de todo mundo, porra, não precisa. Chegaram com moral, com autoridade. Rapaziada, tudo bem? Dá uma encostadinha aí, ô rapaz, desliga, abaixa o som, vamos. Pô, na moral, meu irmão, na moral, você tem que estar atento, o cara pode estar armado e tal, tudo isso. Mas não chegar dando porrada, gritando e tal, você cria um problema que não tinha. Então a realidade é essa, o policial, o bom policial,
Ele sabe ser humilde na hora certa, ele sabe respeitar as pessoas. Por quê? Para você ser respeitado, a primeira coisa que você tem que fazer é respeitar as pessoas. Quem não respeita os outros não é respeitado. Pode estar fardado, pode estar de colete preto, pode estar de toga. Se você não respeitar as pessoas, você não é respeitado. E vagabundo é homem que nem você. Entendeu? O tapa que você vai dar na cara, você pode tomar um dia. Então tem que saber respeitar. Eu respeito muitas pessoas. Ação Seja e ele quem for, reação, eu respeito tudo que todo vai e mundo. volta. Agora, puxou arma, o papo mudou. Aí, quem pode mais chora menos. Sinto muito. Mas respeito é uma coisa que cabe em todos os lugares, principalmente na polícia. E aqui ninguém tá falando de alisar ladrão, Sim. alisar criminoso e respeitar criminoso como se ele fosse um homem de bem. Aqui tá falando de não ser covarde. Só isso. Só isso. Porque quando você age com covardia, você não Mas é é o caso desse respeitado. menino. Me fala uma coisa, ele não tá sendo corajoso? Cara, eu penso, às vezes, se um dia eu fosse criminoso, se eu teria a coragem de fazer o que esse rapaz faz. Isso praticamente condena ele à morte. É uma situação que tem que parar e pensar. Ele tá se expondo assim. A gente que é policial, eu que sofri um atentado na porta de casa, como eu já falei, eu sei o quanto é duro passar por isso. Eu imagino a situação desse rapaz. Esse cara, ele não pode sair de casa. Se ele sair de casa, ele tem que sair, acho que todo disfarçado, porque se alguém o reconhecer, com certeza, ele vai ter uma reviravolta muito grande na vida dele. Possivelmente vai morrer. Porra, vamos pensar nisso. Entendeu? Vou falar mal de um cara desse? Jamais. Cara, e assim, quando o Fala Globo Podcast está aqui completando 3 anos e tendo uma audiência maravilhosa, um trabalho, longo, nós conseguimos trazer muita gente pro lado da polícia. Porque o cara não tinha informação de qualidade, ele não tinha uma informação numa amplitude para ele refletir e mudar a forma dele de enxergar a polícia. Então, nós fizemos isso, estamos fazendo até hoje. Mas tem muita gente que guardava ressalvas ainda sobre o trabalho da polícia, sobre a importância de combater o crime e tal. Esse cara que guardava uma ressalva, quando ele escuta um ex-faccionado falando a mesma linguagem que a nossa, passando os mesmos valores, defendendo as mesmas coisas que a gente, o cara fala assim, porra, meu irmão, não é que os caras lá estão certos mesmo? Porque é o seguinte, quem tá romantizando a atividade criminosa... Aí, haja propaganda, meu amigo. Ou é inocente demais, ou tá contaminado, ou faz parte. E aí vem o ex-criminoso e fala a realidade e, sobretudo, ele mostra um bom exemplo e um alerta para que não entre na vida do crime. Isso corrobora com o que nós estamos falando aqui há 3 anos e talvez até com uma força ainda maior que a nossa. Sim. Porque o cara, ele pode me dar credibilidade, mas eu não estive lá do outro lado. Sim. E aí o outro cara vai complementar tudo isso. Então, quando eu parei para ouvir o Frank e quando eu convidei ele aqui no canal, foi 7 horas de podcast, cara. Talvez tenha um ponto ou outro ali que tem uma divergência. Eu apertei ele nas questões que eu achava que eu tinha que apertar, né? No momento dele do crime. Ele respondeu com toda humildade, com todo arrependimento, né? Não, e o que ele fala é muito coerente. As coisas que ele fala do crime organizado são verdade. Entendeu? Ele sabe o que ele está falando. Não sei até onde ele teve dentro do crime, qual seria o cargo dele lá dentro, mas muitas coisas que ele fala ali é realidade. Entendeu? Não fala por ouvir dizer, ele conhece o que ele está falando. Agora... eu acho que o que você falou, o cara teve do outro lado, ele tem que ser respeitado a partir do momento que ele toma a opção de vir pro lado da luz, né, cara? Vamos falar assim, ele tá vindo pro lado da lei. Ele deve muita coisa, tem que pagar muita coisa, talvez sim, não sei da vida dele, não sei se ele tem bronca pra puxar ou não, mas eu não posso, como homem, eu não posso desrespeitar esse cara, porque a coragem dele é uma coisa assim que chama a atenção. Eu tenho minhas dúvidas se todo mundo teria a coragem que esse rapaz está tendo. Eu mesmo não sei se eu teria não, viu? E a coragem pro lado positivo, né? Que ele está reforçando a comunicação contra o crime e a favor do combate ao crime. E não apenas isso, o cara tá praticamente revelando como é o sistema. Ele praticamente está revelando que a organização tá no sistema. O sistema o que se entende é que é questão de você literalmente observar desde que ele passou a se apresentar e a quantidade de informação que ele falou, e eu acho que dá até para se dizer que o sistema se tornou a organização praticamente,
Porque a força que tem, nossa, é incrível, é coisa de louco. É muito louco. Então esse cara, ele tá realmente com uma coragem absurda, como diz o próprio coronel, pela questão de que não é apenas contra a organização em si, mas contra o sistema que ele tá se pondo à prova, que ele tá dando o peito dele. E então, é como no filme lá de Tropa de Elite mesmo. O capitão, a partir do momento que ele decide ir contra o sistema, vocês sabem como é o negócio lá e o quão difícil de dormir fica pra pessoa que tá decidindo aí meter as caras. Então, cara, é embaçado. Aí você vê o próprio coronel e dizer, cara, eu não teria a coragem dele. E a verdade é essa, pouquíssimos teriam. Pouquíssimos teriam, porque você coloca um alvo em você e em qualquer um que você goste, qualquer um da sua família. Então, como disse, né? O sistema é foda, parceiro. O sistema é foda. E se Polícia. ele tivesse que mascarar, ele tá pondo a cara dele. Onde ele sair, ele vai ser reconhecido. Velho, eu falei pra você, eu não sei se eu teria essa coragem. Então, meu irmão, olha só. Muita gente que acompanha o canal comenta nos nossos vídeos. Porra, Glauber, porra, obrigado por dar voz ao Frank. O que ele tava falando tem que ser ouvido. E pessoas que gostam, que acompanham o trabalho aqui e que é pró-polícia. Então, assim, não tem divergência na comunicação como comunicador e como reflexão para a sociedade, está fazendo um excelente trabalho. Se lá na frente vir à tona que não é bem isso e que, pô, que era outra intenção e que está errado e que estava representando de alguma forma o que A gente não hoje... tem bola de cristal, A né, gente irmão? não tem bola de cristal e eu vou vir aqui com a moral, com a honra e a moral de bater. Pois Porque é. da mesma forma que eu ouvi, que eu acreditei, o dia que tiver errado, nós vamos bater. Não tá mais do nosso lado. Mas até aqui, quem critica é porque não tá refletindo e não tá acompanhando tudo que está acontecendo e o bem que isso está trazendo para a sociedade. Porque quando o cara bota consciência nas pessoas... Não tá refletindo e pra mim é simples o motivo. Não tá refletindo porque Maria vai com as outras, que ouve o que os outros falam, aceita isso como verdade e por aí para. Não vai buscar as fontes, não vai buscar a informação pra ver se de fato é verídico aquilo que a pessoa vai até passar a replicar, né? Então é por isso que rola muito a informação errada, replica o errado sem buscar a fonte, se de fato aquilo ali é daquele jeito mesmo e tal. É engraçado. O famoso desserviço, né? À sociedade. Ele está, sobretudo, tirando possíveis pessoas do lado de apoiar o crime e ele também está reforçando a polícia. Mas né? você falou uma coisa importante. A gente não está aqui endeusando ninguém, nem falando que ele é herói, não é isso. Nós estamos aqui dizendo de uma pessoa que está do lado do crime, que resolveu tomar uma atitude corajosa, que é largar o crime, se apresentar e ainda mostrar que o crime não compensa. Nós não estamos falando que o cara é herói. Falei, se ele tiver bronca para cumprir, pena para pagar, ele vai ter que arcar com o que ele fez. Cada um arca pelo que fez. Mas a gente tem que reconhecer que ele é uma pessoa que se apresenta como saindo fora de uma organização criminosa e valorizando justamente a polícia. Coisa que muitas vezes a imprensa não faz, muitas vezes o povo não faz. Esse cidadão que é um ex-criminoso, que é um ex-faccionado, está fazendo. Não é para chamar atenção isso? Somente E falar que não é 2.500 mentiu. empreendedores poderão se juntar e desfrutar dos conhecimentos Esse cara ainda vende curso, rapaz. Rapaziada. E é isso aí, ó. Aí tá. Esse foi o Não dá videozinho pra aí vir com uma pauta pra você. do Guerreiro, né? Esse foi o videozinho do Guerreiro aí. Juntamente com o Coronel, onde eles dialogam aí, né? Toda essa questão que tá acontecendo em cima do Frank. Mas é isso aí. Esse foi o cortezinho aí que a gente fez o react. Tamo together demais. Muito obrigado aí por ter acompanhado o vídeo até o final. Espero que você considere aí se inscrever no canal, deixar um likezão para fortalecer. E se quiser compartilhar também aí, afinal é informação. E quanto mais informação a gente tiver, melhor pra gente tomar as melhores decisões possíveis para aquilo aí que vai impactar na nossa vida no futuro. Conhecimento é poder, pessoal. Beleza? Então valeu aí. Brigadão mesmo. Se inscreve no canal para fortalecer. Tamo together demais. E também não se esquece não. Se inscreve aí no canal do Guerreiro aí, do Glauber. Fala Glauber Podcast. Guerreiro aí sempre tem conteúdo 5 barra para passar aí para todos.
E conhecimento aí de causa referente aí à vida e o trabalho dos outros é sempre bom antes da gente dar qualquer tipo de opinião aí no serviço dos outros ou até mesmo colocar preço também e assim por diante, né? Julgar os outros é muito fácil a partir do momento que a gente nem o conhecimento tem aí daquele serviço que está sendo executado pela pessoa ou da situação que a pessoa passou. Então, vamos falar menos e observar mais. É observando que a gente aprende, beleza? Tchuguedinha e é nóis.